Toca da Raposa, onde está Lúcias. Confusão no Clássico no mês passado, no Independência, rendeu punição pro Cruzeiro. Vai jogar sem mando de campo, fora de casa. Como é que vai ser, Lúcio? Explica essa história. Boa tarde. Pois é, Maurício, muito boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. O TJD de Minas Gerais puniu o Cruzeiro com a perda de 2 mandos de campo pelo Campeonato Mineiro, além de uma multa de R$20 mil. Isso por causa daquele lamentável episódio no último clássico contra o Atlético, objetos lançados ao gramado, até bombas lançadas, enfim. Aí o clube que acaba sendo punido, né? O Cruzeiro vai recorrer dessa decisão, mas independentemente disso, essa decisão não interfere no próximo jogo, no jogo de sábado contra o América pela semifinal. Só vai interferir caso o Cruzeiro, pode interferir, né? Caso o Cruzeiro passe para a final, aí o time pode ter que fazer essa final longe de casa. A regra é de que seja pelo menos 50 quilômetros da cidade de origem do time. Maurício. Tá certo, Lúcio. Obrigado pelos esclarecimentos. Bom trabalho pra você também. Sábado tem semifinal do Campeonato Mineiro, Clássico Cruzeiro e América. Jogo ao vivo na Globo, 4h30 da tarde. A Lúcio falou, o jogo é na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. O Cruzeiro segue longe do Mineirão, né? Que é o palco favorito do torcedor. Será que essas andanças estão atrapalhando o rendimento do time? O ano era 2010 e o Cruzeiro já buscava um substituto para o Mineiro. Cruzeiro que já fez da Arena do Jacaré em Sete Lagoas a casa dele. O Cruzeiro agora chega ao Triângulo Mineiro. Aquela época ficou marcada pelas reformas do Gigante da Pampulha para a Copa. E a solução do clube foi olhar para o interior. E olha que por muito pouco o Cruzeiro não celebrou o título do Brasileirão de 2010 pelo interior de Minas. Ficou em segundo lugar. Faz 2-1, Cruzeiro em Sete Lagoas. O Cruzeiro volta a acreditar. No ano seguinte, a campanha flertou com o rebaixamento até o último jogo. Em 2012, a experiência na liderança foi só por uma rodada. Mas parte do elenco que jogou no Independência foi a base dos títulos dos anos seguintes. Jogada de uma nova dupla da Raposa. Do Ceará, para variar preciso, forte se antecipa e de cabeça no seu estilo goleador. Sair de casa pode ser libertador, mas também tem suas consequências. O Cruzeiro, por exemplo, que saiu de um lugar que era tão íntimo que chamava de Toca da Raposa 3. E aí foi buscar novos rumos, um novo endereço em BH. Até bater na porta do rival e fechar um acordo, dividir a Arena Independência durante o ano inteiro. Só que essa escolha teve suas consequências, porque a prioridade é do América. Então, o Cruzeiro vai continuar sua caminhada em busca de novos lares. E andou até superar barreiras, chegando a disputar o Campeonato Mineiro no Espírito Santo. Ou seja, o brasileiro existe uma possibilidade de novos lares que estão dentro ou fora do estado de Minas. Isso atrapalha planejamento, atrapalha logística, atrapalha os jogadores a criarem uma rotina de dia de jogo, principalmente diante da sua torcida. E a torcida também é impactada. A gente sabe que o Cruzeiro é mais forte jogando no Mineirão. A gente joga em Cariacica, no Espírito Santo, cara, aí decepciona a gente um pouquinho. Como é a cidade? O nome? Cariacica. Cariacica. Cariacica, pessoal. E vai decorando o nome de um novo estádio que vem aí, a Arena do Jacaré. Final de semana que vem eu estarei em Sete Lagoas para acompanhar o Cruzeirão cabuloso na primeira semifinal contra o América. O acordo com o América não permite que o time seja visitante dentro do próprio estádio. E as últimas lembranças de Sete Lagoas numa semifinal de Mineiro... O América está na decisão do Campeonato Mineiro. Não são boas. A gente tem que ser humilde o suficiente para saber que o América foi melhor nas duas partidas. Então tem que voltar para casa e procurar resolver isso aí. Mas esse pedido exigirá paciência. Sentimento que o cruzeirense precisará durante toda a temporada, fora ou dentro de casa. Eu adoraria que o Mineirão fosse nosso. Muito provavelmente vai ser, mas vai levar tempo. Não sei quanto tempo isso vai demorar. Chegando informações do Cruzeiro, Rafa Nobre aqui no estúdio. Cruzeiro que ontem sofreu uma punição, mas vale uma explicação, fica a dúvida. Será que já vai valer agora, não vai? Cruzeiro pode recorrer, não pode? O que aconteceu, hein, meu caro Nobre? Pois é, ficou essa dúvida, aliás, os bastidores agitados aí nessa semana de decisão pro Cruzeiro, que joga sábado em Sete Lagoas, jogo decisivo contra o América, 4h30 da tarde. Vamos acompanhar toda a equipe do Super, a gente acompanhando esse jogo decisivo do Cruzeiro. Enfim, ontem, final da noite, Léo, teve essa informação, né? O Cruzeiro penalizado pelo TJD, perda de 2 jogos comando de campo.
Só que essa pena, ela precisa de 10 dias para que possa ser cumprida. Então, o Cruzeiro joga normalmente essa partida contra o América em Sete Lagoas, sábado. Não vai mudar nada, a princípio não muda. E o Cruzeiro pode sim recorrer, pode tentar. Essa pena foi do TJ de Minas Gerais, né? Mas o Cruzeiro pode recorrer ao STJD. Cabe recurso também essa pena, né? Então o Cruzeiro provavelmente vai sim recorrer, vai tentar buscar uma pena menor, quem sabe até ser absolvido. Inclusive o árbitro, ele relatou que dentre os 7 objetos, teve isqueiro, teve tênis, teve bomba, 3 deles, 2 bombas a gente vai se lembrar, uma bomba muito perto do Rafael Cabral e outra muito perto também do técnico Paulo Pesolano. Então ele disse que desses 7 objetos, 3 ele não conseguiu identificar de onde veio. Então talvez pode ser aí, a defesa do Cruzeiro pode seguir por esse caminho para que possa mostrar que não partiu da torcida do Cruzeiro, né? Enfim, e aí o Cruzeiro tentar diminuir essa pena ou quem sabe até ser absolvido. E aí, Léo, ainda fora de campo, falando agora de contratações, o Cruzeiro sondou o zagueiro Kaká. Teve no Cruzeiro já, jovem prata da casa, hoje está no futebol japonês. A gente vai se lembrar, lá em novembro do ano passado, o Cruzeiro já tinha tentado repatriar o Kaká, não deu certo, esbarrou nos valores. E esse ano, o que tudo indica, também parece que vai ser um pouco mais difícil. O clube, o Tokushima Vortis, ele só aceita empréstimo, só aceita vender o Kaká. E o Cruzeiro quer tentar o empréstimo, então o clube japonês dificultando aí nesse sentido a volta do Kaká, pelo menos para que seja por empréstimo, né? Então, dificultando a volta do Kaká, que tem 23 anos, e o Cruzeiro que de fato precisa, né, Léo, pro setor, principalmente para a defesa, precisa, e o Cruzeiro quer pelo menos 2 nomes, já pensando no brasileiro, para que possa reforçar. Hoje conta só com o Lucas Oliveira e com o Reinaldo para a posição. Tem o jovem Pedrão também, mas ainda não jogou esse ano, né? Não tem essa experiência ainda toda para poder jogar. Então o Cruzeiro da equipe profissional conta só com os 2 jogadores. O Neres está machucado, dores na coxa direita, vetado inclusive provavelmente para essa parte final. O Cruzeiro não estipula prazo de retorno, né? É um tratamento convencional, não foi Vamos lá. É submetido, né? Submetido, obrigado, Léo. Não foi submetido a nenhum tipo de cirurgia nesse sentido, mas vai fazer um tratamento convencional para que possa tentar voltar o quanto antes. Então, são setores que o Cruzeiro precisa muito, né, Léo? Principalmente para já pensando já no brasileiro e essa fase final do Campeonato Mineiro. Acho que botar o Pedrão, ou no caso o Pesolano, improvisou o Jussa ali na posição, né, no jogo decisivo contra o Democrata de Sete Lagoas em Cariacica. Acho que o caminho pode ser esse mesmo aí, pelo menos para essa parte final do Campeonato Mineiro, né? Com certeza. Agora, até na coletiva, após o jogo contra o Democrata, que talvez vai entrar aí também pro hall das piores partidas do Cruzeiro com o técnico Paulo Pesolano. E talvez da história do Cruzeiro, uma partida bem ruim que o Cruzeiro fez diante do Democrata e conseguiu o empate, pelo menos, e a classificação veio. Agora, o Pesolano falou na coletiva sobre o Jussa. Uma das justificativas, mas o Jussa, primeiro jogo dele como titular e tal, e jogando uma função que não é muito dele e tal. E acho que o Cruzeiro, no início do ano, pecou muito justamente por improvisar muitos jogadores e que talvez não se sintam à vontade para fazer esta função. Então, no início, a gente via o Ramiro jogando também como defensor. O Felipe Machado a gente tá muito acostumado já, mas o próprio Alisson também jogando ali uma outra posição. Tudo bem que ele até agradou um pouco jogando como lateral ou como ala. Bilu também, né? O Bilu também. Então, ter jogadores específicos é importante. E o Kaká a gente sabe da categoria dele. E voltando, é bem difícil, imagino, porque se de um lado o clube japonês não quer emprestar o jogador, o Cruzeiro também não pode fazer nenhum aporte financeiro, pelo que a gente está acompanhando nesse instante, se trata de uma negociação muito difícil, muito complicada. Mas que o Cruzeiro precisa de jogadores para compor, isso é uma necessidade. Embora o Ronaldo não gosta tanto que a gente fala aqui sobre contratações, pedir contratações, mas ele mesmo falou que jogadores vão chegar.
só não disse, ou melhor, disse que não vão chegar grandes contratações, grandes jogadores, mas ele sabe da necessidade, pelo menos, de novos nomes pintarem até o início do Campeonato Brasileiro, né? Você falou só para não perder a oportunidade, você falou, o Pesolano comentou sobre o Jussa, a gente trabalhou no jogo, a gente lembra, né? O Jussa recebeu um cartão amarelo nesse jogo com 3-4 minutos de jogo, então isso pode ter prejudicado um pouquinho também a partida dele que fez. Falando ainda de contratações, o Cruzeiro, o Richard, volante e Ceará, tá na Toca da Raposa finalizando os exames médicos. A gente acompanha as redes sociais do Cruzeiro para que muito provavelmente já deve ser anunciado pelo clube mais um reforço, mais um volante para essa turma que trabalha com o Pesolano. Outro reforço também, esse vindo do futebol turco, o lateral esquerdo Marlon. Deve chegar na sexta-feira, jogou no Fluminense, a última passagem dele no Brasil foi no Fluminense. Deve chegar amanhã em Belo Horizonte. E outro que também chega amanhã em Belo Horizonte, esse para poder trabalhar mais o departamento de futebol, é o Andrés D'Alessandro. Inclusive na live, o Ronaldo, né? Ele informou que o D'Alessandro deve chegar mesmo na quinta-feira para trabalhar como coordenador de futebol, fazendo aquele elo, né? Departamento de futebol com os jogadores, as demandas dos jogadores, jogadores profissionais e também as demandas da categoria de base. Então vai ter um trabalho pesado também, o D'Alessandro pela frente. E aí, pra gente poder falar do campo mesmo, né? Como é que foi esse terceiro dia de treinamento do Cruzeiro, já pensando na partida decisiva contra o América, Daniel Júnior mais uma vez não treinou, não participou. Então aí pensando no prazo curto que vai ter até sábado, né? Mais 2 dias só de treinamento, dificilmente o Daniel Júnior deve jogar, né? Pelo que a gente acompanha do Pesolano, pode até ser que ele viaje com o grupo, mas pelo que a gente conhece, né, Léo, acho difícil que ele possa jogar ou ser titular, enfim, participar dessa partida. Acho que ele pode ser preservado. É o que fez muito o Nicão, né? O Nicão participou daquele clássico, sofreu aquela entrada do Igor Gomes, recebeu corte na perna, e aí uma semana que a gente vai se lembrar, ele treinou durante a semana, mas não jogou o jogo seguinte, salvo engano, contra o Vila Nova, ou Caldense. Ele não jogou, e aí era por questões de ritmo de jogo, e aí o Daniel Júnior fez aquele jogo, fez gol, participou do lance do segundo gol, sofreu o pênalti que o Bruno Rodrigues converteu. Então, dificilmente o Daniel Júnior deve jogar. Por outro lado, né, Léo, o Alisson treinou, que foi punido pela diretoria, e por isso não viajou com a equipe para Cariacica por conta de um atraso na última semana. Ele segue treinando junto com o Nicão, o William. Então aí fica aquela dúvida, né? Se o Alisson, liberado e bem fisicamente, joga o William, joga quem é da posição, ou joga o Alisson, que tem esse destaque do Pesolano, fala muito da parte física dele. Eu não sei o que você pensa, o que dá pra gente imaginar da cabeça do Pesolano. Nicão é titular, né? Até no jogo passado ele entrou bem. Então imagino que ele ficou de fora por uma questão física, estava retornando aí da lesão. Agora, lateral, o Alisson é volante, mas a gente já sentiu falta dele também no jogo passado. Aliás, o Cruzeiro no jogo passado, pelos lados do campo, né? A pouca criatividade, né? Pouca força teve o Cruzeiro. Até mesmo pelo lado esquerdo com o Kaique, que é um bom jogador, uma promessa, e a gente fala tanto dele. Então, acredito que seria um ótimo retorno, o retorno necessário para o Cruzeiro nesse instante, esta volta do Alisson e também do Nicão, estando bem fisicamente, que sejam titulares aí no jogo do final de semana. O Kaique que faz aniversário hoje, inclusive o Cruzeiro parabenizou ele nas redes sociais. Parabéns. Agora tem o destaque final do Cruzeiro, tá de volta, Rafael Nobre. O destaque final é com relação ao palco da partida de sábado. O Cruzeiro parece que cuidando com ainda mais afinco, né, no Arena do Jacaré, local da partida contra o América, sábado 4h30. Imagens da assessoria de comunicação democrata, Rafael Carrusca, divulgou que o gramado está excelente por lá, então um palco muito bonito, ao que tudo indica, um gramado sensacional. E a venda de ingressos, 19.300 ingressos colocados à disposição do torcedor. Hoje abre no período da tarde a venda para o público geral, tá aberto desde segunda-feira para os sócios. Vamos ver, o Cruzeiro não divulga parcial, mas a gente estima que
realmente os ingressos possam esgotar para essa partida decisiva de sábado. Valendo R$70, né, a inteira, 35 a meia. 35, R$100 também tem um setor, com 50 a meia. Pelo menos não é o preço praticado lá no Espírito Santo. 220 aí fica um pouquinho mais salgado.